Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, podem se assentar. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no Salmo de número 33. A versão que eu uso é a Nova Almeida atualizada. Salmo de número 33, verso 1 ao verso 22. Diz assim: exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. Cantem-lhes um cântico novo, toquem com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca os exércitos deles. Ele ajunta um montão as águas do mar, e em um reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém? Amém. Obrigado quem trouxe a água. Meus irmãos, certa vez quando eu era bem criança, provavelmente com uns 4 anos de idade, nós morávamos em um lugar, num distrito chamado Distrito do Bonito, e o nome da terra onde nós morávamos era Aldeia da Pedra. Certa vez, eu me lembro que nós fomos levar um gado até um outro distrito chamado Sem Barra, e nesse dia havia ido eu e o meu pai. E quando nós entregamos esse gado na terra onde haveria de ser levado, ao voltar, nós já havíamos avistado uma grande tempestade. E nós, mesmo assim, continuamos em direção à casa onde nós morávamos. E eu me lembro que, de uma forma que marcou bastante, eu me lembro que nesse dia especial, nós passamos por uma grande tempestade. Muitos raios, trovões, uma chuva forte, e Minas é um lugar de muito morro, numa terra muitas vezes escorregadia. Naquele momento, eu, muito criança, fiquei com muito medo, e uma situação que me chamou a atenção foi, em determinado momento, meu pai já estava puxando o animal que eu estava montado, eu já montava sozinho, e de repente meu pai perguntou se eu queria ir para a garupa da onde ele estava, e ele continuou a puxar o animal que eu estava. E naquele momento que eu pude ir para junto dele, eu me senti em paz e tranquilo. Sabia que ia chegar em casa tranquilo e salvo. Sabia que por eu estar junto do meu pai, eu conseguiria chegar bem, porque eu tinha e tenho toda a confiança do mundo no meu pai. Sabia que ele iria me proteger daquele momento.
que podia vir a mais forte tempestade, poderia aumentar as chuvas, poderia aumentar os trovões, que não importava, que Ele estaria ali para cuidar de mim. Mas isso me chama muita atenção no que tange ao nosso coração a Deus. Como seria bom se todos nós tivéssemos essa mesma confiança em Deus. Como seria bom se o nosso coração confiasse como o coração de uma criança confia no seu pai. A criança, por mais difícil que seja a situação, ela tem confiança total no seu pai. E ela sabe que por mais dificuldade que esteja, por pior que seja o momento, Ele irá nos conduzir de uma forma muito clara até onde nós devemos chegar. Como seria bom se nos momentos de adversidade nós confiássemos em Deus. E o que nós deveríamos fazer de fato é nos momentos de maior dor, nos momentos de maior luta, ou nos momentos de maior ansiedade do nosso coração, sem a certeza de que as coisas podem melhorar, podem fazer algum sentido, nós soltássemos as rédeas que direcionam a nossa vida e entregasse essas rédeas a Deus, para que o Senhor venha trabalhar sobre nossas vidas, para que o Senhor venha guiar os nossos passos. Nós, muitas vezes, por nossa ansiedade, por nosso medo, nós nos esquecemos que nós servimos a um Deus que sabe de todas as coisas, que criou os céus e a terra, um Deus que controla tudo, um Deus que faz todas as coisas. Por isso, nós devemos nos relacionar de uma forma tão profunda, que quando nós passarmos pela pior situação de nossas vidas, por mais que o futuro esteja extremamente adverso, Deus é o Deus que nos conduz a chegar em verdes pastos, a águas tranquilas. Isso era o que Israel deveria viver. Israel deveria confiar em Deus de todo o seu coração. Por isso, eles contavam de seus pais para os seus filhos, de seus avós para os seus filhos, para os seus netos, a sua história. Eles contavam de quem que eles eram filhos, que eles eram filhos de Abraão. Eles contavam que Deus havia libertado aquele povo do Egito e havia feito com que eles passassem o mar em seco, que Deus havia dado a eles a vitória em diversas situações, mas o povo muitas vezes deixava de confiar em Deus para confiar na força do seu próprio braço. Deus mostrava o quanto era bom servir a Ele, o quanto era importante largar a nossa confiança, tirar de nossas mãos as rédeas, entregar tudo em suas mãos, para que Ele viesse a conduzir o sentido da vida, para que Ele viesse a conduzir a nossa vida nos momentos bons e nos momentos ruins. Uns acreditavam, uns confiavam e assim tinham a sua vitória em suas mãos. A palavra do Senhor nos conta que Davi, em momentos de batalha, ele consultava o Senhor se ele deveria ir ou se ele deveria permanecer, e Davi permanecia vitorioso, enquanto muitos e muitos outros reis confiavam na sua capacidade, em sua inteligência, confiavam no próprio coração, e eles eram enganados por aquilo que eles faziam, e acabavam perdendo tudo aquilo que eles tinham. Deus mostrava, uns confiavam, aqueles que confiavam viviam em retidão, esperando em Deus o socorro, pois eles sabiam que feliz é a nação, feliz é o homem cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação, feliz é o homem cujo Deus é o Senhor da sua vida. E nós podemos crer nisso, que a felicidade, a verdadeira felicidade não está no que o mundo oferece, mas está naqueles que possuem Deus sobre o seu coração, na nação cujo Deus é o Senhor. E isso, nós podemos crer nisso, porque a nossa vitória, aquilo que nós recebemos de Deus, glorifica a Deus. Nós sempre
passaremos por dificuldades. Nós só podemos receber uma vitória se de fato nós estivermos passando por alguma coisa. Nós só podemos vencer se nós competirmos. Nós só podemos vencer se nós guerrearmos. O Tiago vai nos dizer que nos momentos de tribulação, nos momentos de dor, no momento de provação, nós devemos estar alegres, porque o Senhor está ali conosco. O próprio Jesus vai dizer que no mundo nós teremos aflições, mas nós devemos olhar para dentro de nós e termos bom ânimo, porque o Senhor já venceu por nós. O Senhor já nos trouxe aquilo que nós precisamos. O salmista, que aqui no Salmo 33 nos relata, ele vivia num contexto de guerra, e por isso ele deveria depositar a sua confiança em Deus. Independente da guerra que ele estava vivendo, ele deveria confiar e se alegrar em Deus. Ele deveria louvar ao Senhor, independente se a sua guerra era uma guerra interna, pelo medo daquilo que viria, independente se o seu medo estava em meio ao campo de batalha, com a morte muitas vezes à sua frente, independente se o medo era saber se ele iria conseguir guiar essa nação ou não, ele deveria louvar e confiar no seu Deus. Por isso, ele diz no verso 1, cantem de alegria. No verso 2, celebrem ao Senhor. E no verso 3, cantem um cântico novo. Porque independente da circunstância, a nossa boca deve entoar a Deus um cântico de louvor a Ele. Entoar um cântico de louvor a Deus não significa você negligenciar a situação que você está vivendo, mas significa você ter dentro do seu coração a convicção que mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, ali o Senhor estará contigo. Porque nós devemos louvar a Deus? Em primeiro lugar, porque Ele é o nosso Senhor. Em segundo lugar, porque a sua palavra é verdade para as nossas vidas. O verso 4 diz assim, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Isso significa que a palavra de Deus não tem meias palavras, que a palavra de Deus, ela se cumpre, que aquilo que o Senhor disser a cada um de nós, Ele há de cumprir, que Ele é soberano, que Ele não possui mentiras, que a sua palavra ela é reta e destinada a cada um de nós. Cabe a cada um de nós, com a nossa responsabilidade humana, sabermos se nós iremos de fato viver essa palavra ou não. Nós devemos louvar a Deus porque Ele é justo, porque Ele nos faz justos por seu sangue na cruz. O verso 5 diz, Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Romanos vai dizer que não há um justo sequer. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Diante do estado pecador do ser humano, o sangue de Jesus nos justifica. Ele que chega diante do Pai e diz para cada um de nós, eu comprei Ele, com o preço da cruz. Então aquilo que Ele tem feito de bom, é a minha graça manifestada sobre Ele. Por isso Ele diz, Ele ama a justiça e o direito. Ele ama quando nós agimos de forma justa. Ele ama quando nós olhamos para nós e procuramos amar o próximo como a nós mesmos. Quando diante das adversidades da vida, nós passamos a confiar em Deus e não em nossos braços. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mas meus irmãos, você já parou para pensar o porquê que a Bíblia te chama mais que vencedor? Você parou para pensar? O porquê que muitas vezes você lê o texto e você pensa, a Bíblia está me dizendo que eu sou mais que vencedor. Algumas pessoas vão dizer, porque eu recebo muitas bênçãos de Deus, e não é esse o sentido. Nós somos mais que vencedor porque Jesus já brigou a briga que era nossa. Ele já pagou o preço que era para nós pagarmos. Ele já nos trouxe aquilo que nós precisávamos. Por isso nós devemos louvar ao Senhor, independente da circunstância. Aos que entendem a suficiência de Deus,
que entende que Cristo é suficiente sobre nossas vidas, de fato louvará o Senhor independente da circunstância. Ele sabe que suas batalhas estão nas mãos, não de qualquer homem, não de qualquer pessoa, mas nas mãos do Senhor dos exércitos. Ele sabe que em meio à guerra, em meio às adversidades, ele irá compreender que o Senhor está com ele. Por isso ele canta de alegria, por isso ele celebra o Senhor, por isso ele canta um cântico novo. Nós precisamos entender o que o Senhor tem feito por nós. Uma das coisas que eu peço a Deus, para que todas as vezes que eu tiver a oportunidade de pregar, eu consiga transmitir de uma forma que o Espírito Santo fale ao coração das pessoas, elas entenderem o tamanho do sacrifício que Jesus fez por elas. Quando entenderem de fato o que Jesus trouxe para nós, mesmo sem nós merecermos, nós iríamos glorificar ao Senhor, entendendo que não importa o tamanho da adversidade, não importa o tamanho da luta, o Senhor já venceu ela por nós, porque feliz é a nação, feliz é o homem cujo Deus é o Senhor de suas vidas. E nós podemos crer nisso, meus irmãos, porque nós temos inúmeros motivos para viver e acreditar nessa verdade. Que nós seremos muito felizes quando Deus for o Senhor de nossas vidas. Que a nossa nação será muito mais feliz quando Deus for o Senhor dessa nação. A Bíblia, ela é escrita, ela é a voz de Deus de Gênesis a Apocalipse. Você pode acreditar nela ou não, é o seu direito. Isso se chama seu direito. Você pode acreditar nela quando você quiser ou quando não quiser, mas ela é verdade. Ela é verdade absoluta para as nossas vidas. Cabe a você acreditar nela ou não. E ela nos diz que o Senhor tem o controle de tudo. O salmista nos retrata isso de uma forma muito clara. Ele diz no verso de número 6: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca os exércitos dele. Mostra que Deus, através da sua palavra, Ele cria todas as coisas. Nós, quando pensamos na criação, nós imaginamos Deus pegando o barro, fazendo isso, aquilo, aquilo outro. Eu olho para a criação de uma outra forma. Eu olho para a criação pensando nela de um outro jeito. Deus dizendo somente assim: haja, e de repente tudo passa a ver. As coisas começam a acontecer, momento após momento, simplesmente pela palavra dele. Pela palavra de Deus tudo se cria. Pela palavra de Deus tudo se transforma. Tudo do nada se faz. Se esse Deus tem poder de criar todas as coisas, que dirá Ele não terá o controle de uma mínima situação que nós estamos passando? Ele controla tudo, Ele determina tudo, Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos, tudo por sua palavra. E eu te faço um questionamento, que por meio da palavra de Deus, o mundo veio a existir, pois Ele falou e tudo se fez, e Ele ordenou e tudo passou a existir, segundo a palavra de Deus. E eu te pergunto, o que você tem em suas mãos? O que é que você tem para te guiar todos os dias, senão a própria palavra de Deus? A palavra de Deus é o que gera fé em nossos corações. Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é o que transforma as nossas vidas e que nos conduz a entender tudo o que nós precisamos. O cuidado de Deus é tão grande, o cuidado de Deus é algo tão profundo, que Ele olha para dentro de nós e diz: os planos da humanidade serão simplesmente derrotados, nem com a força dos animais Ele conseguirá vencer aquilo que eu tenho.
O verso 10 e 11 nos mostra isso. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do coração por todas as gerações. Nós não precisamos ter medo, porque a Bíblia diz de um plano de Deus, algo que já foi criado desde a fundação dos séculos. Aquilo que irá acontecer semana que vem, o Senhor já sabe. Aquilo que irá acontecer daqui a 4 anos, o Senhor já sabe. Aquilo que nós iremos viver até o final de nossos dias, o Senhor já sabe. Ele controla todas as coisas. Por isso, tiremos a nossa esperança do homem e voltemos ela ao Senhor. É Ele quem cuidará de nós. É Ele quem trará para a nossa vida o seu plano permanece para sempre. O nosso pecado, meus irmãos, muitas vezes nos conduz a olhar e duvidar daquilo que Deus pode fazer. O nosso pecado muitas vezes olha e acha que o ser humano pode mudar o plano de Deus. Eu não estou falando de um presidente, eu não estou falando de um ditador, eu estou falando do Senhor soberano, Criador dos céus e da terra. Eu não estou falando de um homem falho e pecador, eu estou dizendo daquele que não possui erro, que não recebe conselho de ninguém. O plano do Senhor dura para sempre. O que Ele quer vai acontecer. Pastor, mas por que nós precisamos orar? Por que o Senhor veio aquele dia e falou sobre responsabilidade? Porque dentro do plano de Deus existe a responsabilidade humana. Existe algo que o ser humano precisa olhar e consultar a Deus, precisa se relacionar com esse Deus, precisa buscar a esse Deus. Há mais ou menos no dia do casamento, nos dias do casamento do Eliseu e da Lise, nós estávamos conversando com o Faustinho, e ele disse algo que me chamou muita atenção. O mundo caminha a passos largos para piorar cada vez mais, infelizmente. E ele disse algo sobre a ideologia de gênero, ele trouxe um exemplo. O que se ensina nas escolas sobre a questão da criação? Não se ensina mais que Deus criou o mundo, ensina a teoria da evolução. Então, automaticamente, isso talvez, sobre a ideologia de gênero, irá entrar dentro das escolas. Nós oramos e lutamos para que não, mas infelizmente isso é uma pauta que tem sido colocada. Mas o que fará a diferença? É o que eu ensino para os meus filhos dentro de casa. É a base que eu trago a ele. Porque da mesma forma que a minha filha acreditará de uma forma muito clara que Deus criou todas as coisas, ela também saberá aquilo que é o certo e o errado sobre a questão sexual dela. Porque o que vale é os princípios colocados dentro de casa, o tempo que eu e minha esposa gastamos com ela. Porque nós temos que confiar em Deus, porque o plano do Senhor dura para sempre, e Ele está sob o cuidado daqueles que amam ao Senhor, daqueles que o Senhor os escolheu desde a fundação dos séculos, daqueles que temem ao Senhor e entendem de uma forma muito clara que Deus é o Senhor sobre a sua vida. A nossa confiança não está nos homens, a nossa confiança não está na força dos nossos braços. A nossa confiança não está naquilo que eu penso ou deixo de pensar, na minha capacidade intelectual. A minha confiança está no Senhor que criou os céus e a terra. Eu posso crer nisso, porque eu deposito, a partir do momento que eu deposito a minha confiança em Deus, eu passo a crer nisso, depositando a minha confiança em Deus. O salmista vai dizer, alegre. O salmista vai olhar para dentro de si e vai exultar ao Senhor.
Ele vai exclamar o verso de número 12. Ele diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É o povo que Ele escolheu para a sua herança. Ele não diz nada mais, nada menos do que algo que ele estava sentindo. Após entender que o Senhor criou todas as coisas, após entender que ele deveria louvar a Deus independente das circunstâncias, a partir do momento que ele olha para dentro de si e entende que as nações podem se levantar com seus cavalos fortes e nada vai mudar o plano de Deus, é como se o salmista parasse e pensasse assim: rapaz, é verdade, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. É como se o salmista olhasse para trás e lembrasse da forte mão de Deus, livrando o seu povo do exército de Faraó. Era como se ele lembrasse de cada batalha vencida, onde Deus por muitas vezes confundia o povo. É como se ele lembrasse de Gideão e seus 300 que separados vão ao campo de batalha, mas não precisam lutar as suas guerras, porque já eram mais que vencedores. É como se eu e você olhássemos para a diversidade que nós passamos, para os problemas que nós vivemos, e passássemos a entender: eu sou povo escolhido de Deus, eu recebo a herança do Senhor, porque eu sou um homem de Deus, porque Deus é o meu Senhor, e eu preciso pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, para que o Senhor seja o Senhor da nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor olha do céu, contempla os filhos do homem. O verso 13 a 15 diz assim: o Senhor olha do céu e vê todos os filhos do homem, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele quem forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Ele que cria todas as coisas, meus irmãos. Ele que faz todas as coisas, até mesmo os momentos de dificuldade, os momentos de luta, são motivos para que nós possamos perseverar. Tiago vai dizer que a provação, a luta, nós devemos nos alegrar, porque essa provação gera em nossos corações perseverança. Observe se não é nos piores momentos que você dobra os seus joelhos mais vezes, que você busca a Deus mais vezes, que você jejua, que você ora, que você participa mais da leitura da sua palavra, que você procura buscar a voz de Deus, porque nós entendemos que todos os pontos de nossa vida não está no controle de nossas mãos, mas está no controle das mãos de um Deus que criou os céus da terra. Nada pode contra esse Deus. Nada pode contra esse Deus. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Sabe o que Deus está nos dizendo? Ele está dizendo que o plano do Senhor dura para sempre. Ele está dizendo que a sua vontade será executada, porque Ele é soberano. Ele está nos dizendo que aquilo que Ele quer, Ele irá cumprir sobre a minha e sua vida. Apenas nós precisamos continuar vivendo e confiando nesse Deus tão maravilhoso. O Senhor cuida do seu povo. O verso 18 diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. E o que o próprio salmista diz? Que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus duram para sempre. Nós precisamos simplesmente confiar no Senhor, independente da situação, porque o Senhor estará cuidando de nós. O Senhor trará para as nossas vidas aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Por isso, a nossa oração deve ser: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Diante dos momentos de aflição, a única coisa que nós devemos esperar
é nas misericórdias de Deus, porque Ele cuida de nós, porque Ele é quem zela por nós, é Ele quem traz para as nossas vidas aquilo que nós precisamos. O mundo pode mudar, o mundo pode evoluir, o mundo pode se afundar em seus delitos e pecados, mas aqueles que temem ao Senhor continuarão confiando na misericórdia de Deus. A palavra do Senhor nos diz que quando o povo estava no Egito, eles viviam em meio à profunda idolatria. No Egito existia inúmeros e inúmeros deuses, eles adoravam a inúmeros deuses, mas a Bíblia nos diz que quando o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, lembra-se do Senhor e se passa a orar ao Senhor, Deus se lembra deles e os liberta do seu cativeiro. Com a sua forte mão, com sua mão pesada, Deus guia aquele povo até o Mar Vermelho, em direção à terra prometida. É esse Deus que nós servimos, que nos faz entender que Ele cuida de cada detalhe de nossas vidas. O que nós precisamos, meus irmãos, é entender que o Senhor está com aqueles que o temem, que o Senhor conduzirá aqueles que o temem por cada passo que Ele deve dar. Mas temer a Deus não é simplesmente olhar para dentro de nós e acharmos que nós podemos viver de qualquer jeito. Temer a Deus, em primeiro lugar, é viver uma vida de santidade, é olhar para dentro de si e buscar todos os dias, através da palavra, perguntar o que Deus está querendo que eu mudo, o que eu tenho feito de errado que tem desagradado a Deus. Eu preciso buscar a santidade de Deus através da palavra. Eu preciso estar diante de Deus confiando que Ele é quem zela por todas as coisas. Eu preciso ter prazer na lei de Deus e nela meditar de dia e de noite. É isso que vai nos levar a temer ao Senhor. É isso que nos levará a receber as misericórdias do Senhor. O objetivo dessa palavra de hoje é trazer para mim e para você a confiança em Deus. Entender que a nossa vida não depende de nós, mas ela depende do Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor sabem que eles são mais que vencedores. Que o Senhor já lutou as suas lutas, que o Senhor já venceu as suas guerras. E independente daquilo que aconteça, nós continuaremos confiando no Senhor. Porque a situação apertar, o Senhor nos trará fé para poder suportar. Se a situação melhorar, nós glorificaremos ao Senhor pela bênção derramada sobre nossas vidas. Se coloque de pé em nome de Jesus.